Já serei. Boa noite, o meu nome é António Carneiro, sou internista e intensivista e estou hoje aqui convosco em representação do Núcleo de Estudos de Bioética da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. É uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna que conta com o apoio da Bayer e por isso o nosso agradecimento à Bayer por podermos manter esta interação com o público. Notícia que temos é que tem sido bem aceite, de maneira que é uma enorme satisfação estar convosco. Hoje, esta nossa conversa vai ser com o Dr. Daniel Ferreira. O Dr. Daniel Ferreira é um cardiologista do Hospital da Luz, Lisboa, e é o diretor clínico do Centro Clínico Digital. Portanto, é uma unidade com experiência na comunicação à distância. Boa noite, Daniel. Bem-vindo a estas António. nossas Muito obrigado conversas. pelo convite. Obrigado pelo convite, António. Obrigado. Tenho muito gosto. Nós já nos conhecemos há muito tempo, já trabalhamos em conjunto há muito tempo, com muitas histórias, não é? Já tivemos muitos projetos em conjunto. E esta iniciativa de hoje, que é discutirmos uma nova oportunidade da relação médico-doente, da relação profissional de saúde-doente, da relação à distância. Não é só uma questão centrada na doença, é a relação à distância. Para os médicos é uma coisa, enfim, que não foi muito bem aceito por toda a gente. Havia fundamentalistas que achavam que se não tocassem no doente, nem era consulta, nem era nada. Eu que lecionei semiologia durante mais de 20 anos, não tenho essa tese, mas percebo o que é que significa esse conceito de que a vivência presencial tem vantagens. Isto não é um valor absoluto, pois não, Daniel? Não é um valor absoluto, mas eu não discordo. Eu acho que o exame físico, o contactar com o doente, o tocar no doente, continua a ser uma peça fundamental de uma história clínica bem feita. Como é que chegastes à consulta à distância? Qual foi a razão por que tu entraste neste projeto? Entraste neste projeto por causa do Covid ou é uma história antiga? Claramente não por causa do Covid. Se calhar ninguém estava preparado para o Covid e nós também não. Mas não, a história é antiga. Nós já temos mais de 3 anos de videoconsultas no Centro Clínico Digital. Eu sigo mais de 5 centenas de doentes em 14 países, muito antes do Covid. Segues mais de 5 centenas de doentes em 14 países? Em 14 países diferentes. Tu és o Covid, estou a ver. O número de videoconsultas cresceu mais depressa do que o Covid nos últimos meses. Não, mas deixa-me contar-te. Em boa verdade, a telemedicina já tem muitos mais anos em Portugal, inclusive. Sim. Há boas experiências em Coimbra, no norte do país, com a teledermatologia, para dar alguns exemplos. No centro do país, com a cardiologia pediátrica, os hospitais da Universidade de Coimbra têm isso. A telemedicina, em boa verdade, começámos a ouvir falar nisto há muitos anos atrás. E foi sempre um bocadinho para tentar resolver o problema das instituições. Por exemplo, os colegas da imagiologia, os radiologistas, como a gente costumava chamar, os colegas da imagiologia, não era possível ter um neuroradiologista em todos os hospitais de urgência 24/7. Então o que é que eles fizeram? Arranjaram uma maneira deles estar em frente ao computador, ter um técnico em cada hospital a fazer as ressonâncias, os TACs, e depois recebem as imagens e fazem um relatório e mandam à distância para o hospital onde está o doente e para os clínicos que pediram o doente. Apesar de tudo, isso é uma prática que não é muito diferente do que fazem no dia-a-dia, mas agora o doente em si é que foi o grande desafio, não é? Claro, é que está longe. O que aqui nós pensámos há 3 anos atrás no tal Centro Clínico Digital, e esta ideia partiu de mim e de um outro cardiologista, José Ferreira Santos, foi de propor à administração da nossa empresa, da Luz Saúde, a criação de um projeto que chamamos Centro Clínico Digital, em que a ideia não foi essa, não foi para resolver nenhum problema nem nosso nem da instituição, foi para tentar ver o que era melhor para os doentes. E a analogia é com as outras coisas todas da nossa vida. Eu estava a dizer há pouco, quantas pessoas é que estão agora a ir presencialmente ao banco? As pessoas fazem um banking. Quantas pessoas é que vão às finanças? Fazem no portal. Quantas pessoas é que fazem compras agora online? Muita gente.
E a ideia foi um bocadinho esta, será que também não se pode fazer telesaúde, saúde à distância? Deixa-me voltar ao teu comentário inicial. Eu ainda acho que uma primeira consulta deve ser presencial na esmagadora maioria das situações. Esse é um aspecto muito importante, marcar em que condições e em que circunstâncias é que este tipo de consulta tem sentido, não é? Claro. Esse é um aspecto que me preocupa muito. Muito, porquê? Porque isto foi montado para eu seguir os meus doentes que eu conheço e que já me conhecem a mim. Isto foi pensado a pensar que os doentes não precisariam em todas as visitas de se deslocar ao hospital. Eu dou sempre o meu exemplo de um doente meu do Algarve, que vive no Algarve, tem hipertensão arterial e vem às minhas consultas de 6 em 6 meses. Mete-se no carro, viaja 200 km, paga portagens, paga gasolina, paga o estacionamento, sobe, paga a consulta, fica na sala de espera para estar comigo 20 minutos e depois regressa outra vez. Será que em todas as consultas ele precisa vir a Lisboa? Claro. Agora, a alternância entre consultas presenciais e consultas à distância é que eu acho que é aqui uma peça fundamental. Agora, outra questão, todas as patologias são passíveis de ser, são elegíveis para este tipo de seguimento? Pois, claro. Eu acho que não. É por isso que no nosso projeto, desde o início, e nem todos os projetos, eu infelizmente, têm este cuidado, desde o início que nós temos critérios de elegibilidade em todas as especialidades médicas. Nós neste momento, com a crise Covid, aumentámos muito o número de especialidades médicas no Centro Clínico Digital. Sim. Temos neste momento 39 especialidades ativas. Em todas elas existe codificação baseada na patologia, no ICD-9, e depois desta patologia é passível ou não é passível, é elegível ou não é elegível para seguimento à distância. Porque nem todas são, obviamente, não é? Estás a falar de uma segunda seleção. Deixa-me só pegar naquele aspecto que tu disseste há bocadinho. A descrição que tu deste do teu doente do Algarve, eu não tenho a certeza que a maior parte de nós alguma vez tenha refletido da forma como tu a puseste. Eu saio do Algarve, venho até Lisboa, claro que eu posso ir ao shopping, ao cinema e etc. Pode ser um bom pretexto. Mas claro, se não for essa a motivação, é um encargo brutal. E ao pôr as coisas desta forma é diferente. Claro. Mas estavas a acentuar um aspecto muito importante, é que não é verdade para toda a gente. Isso. Isto serviu no melhor interesse dos doentes. Se é necessário, de facto, a deslocação ao hospital. E há dois grandes grupos de doentes, independentemente da sua patologia, que têm que ter critérios para isto, mas há dois grandes grupos de doentes que beneficiam deste tipo de seguimento. Os que moram muito longe, obviamente, certo. Já dei o exemplo do Algarve, mas podia dar das ilhas, dos outros países, ou os doentes que até morando perto do hospital, para irem a uma consulta perdem meio dia de trabalho, um dia de trabalho. Certo, e sem falar no estacionamento. Sem falar no estacionamento, e se eles se isolarem no seu gabinete, no local de trabalho, ou em casa, ou no domicílio, ou o idoso que não precisa de sair de casa, eventualmente ele pode fazer uma visita com o seu médico, tirar dúvidas, pôr as suas questões, como é que reagiu à medicação, está ou não está a seguir as orientações, tirar dúvidas com o seu médico e não precisa de ir em todas as consultas. Portanto, aqui o segredo é escolher bem os doentes, convidá-los para este tipo de seguimento, e isto é sempre, obviamente, uma coisa opcional para o doente e para o médico, e depois, se o doente achar que aquilo é benéfico para ele, ir alternando consultas presenciais com consultas à distância. Okay. Portanto, no essencial estás a dizer que uma consulta à distância, feita com este critério que tu estás agora a salientar, não é eu agendo uma consulta à distância. Não, é um contrato que é feito com o médico para um determinado tipo de médico ou outro profissional de saúde, para um determinado nível de acompanhamento que tem regras. Claro, tem que ter um consentimento informado, como se fosse... Quando falas em consentimento informado é uma coisa que pode ser verbal, às vezes a gente fica com a ideia de consentimento informado é clicar. Concorda, clica. Não, é evidente que há muitas pessoas que clicam sem ler, isso fazemos todos, isso, não é? Mas o consentimento tem regras, essas regras já existem desde 2013, a Direção-Geral de Saúde tem uma norma para a obtenção do consentimento informado, que se aplica exatamente da mesma maneira em telemedicina. Aliás, numa outra norma da Direção-Geral de Saúde, 2015, eles remetem para a primeira a dizer só pode ser feita uma teleconsulta ou uma videoconsulta se o doente tiver feito o consentimento segundo as regras anteriormente publicadas.
Nós Isso temos é esse uma coisa consentimento. importante. Eu não tenho a certeza que toda a gente que neste momento esteja a falar ao telefone ou em videochamada que tenha consciência de que, do ponto de vista jurídico, ético, deontológico, há aqui uma Claramente. norma a cumprir, não é? Deixa-me dizer, já que tocaste nisso das consultas telefónicas que agora estão tão na moda, deixa-me dizer-te, eu acho que este é um ponto importante. Eu acho que as pessoas legitimamente ficaram com uma preocupação grande agora durante a crise Covid. Nós só ouvimos falar muito de Covid, fizemos os nossos planos de contingência, fizemos 2 hospitais dentro do mesmo hospital, uma zona Covid, uma zona não Covid, mas a esmagadora maioria dos médicos, que até nem estão na linha da frente, têm uma preocupação grande, é com os doentes Exato. não Covid. E todos sabemos que eles não estão a aparecer nas estatísticas diárias do número de mortes. Claro. E temos as doenças crónicas, e temos os doentes cardiovasculares e respiratórios e os AVCs, não desapareceram, o Covid não terminou com essas doenças. E uma das coisas que eu tenho ouvido com muita frequência é esse ponto que tu estás a dizer. Os meus doentes crónicos estão perdidos. E agora este meu modelo de comunicação à distância ajudou-los a saber 2 coisas. É que eu me lembro deles e eles me têm a mim. E o segundo, como tu salientas no artigo que preparaste para a Revista Portuguesa de Medicina Interna, onde sistematizas bem isto, que vai ser publicado a curto prazo, são possíveis ser acompanhados e ajustado o acompanhamento à distância. Isso, é exatamente isso. Esta preocupação que os médicos tiveram com os seus doentes, que estavam pendurados, como uma expressão que usamos muito no dia-a-dia, porque foram desmarcadas consultas, porque foram desmarcados os exames, porque os doentes têm medo de ir ao hospital por causa do vírus. Em boa verdade, essa preocupação levou à explosão das iniciativas de telemedicina, de telesaúde. Consultas telefónicas, teleconsultas, videoconsultas. Eu acho que há uma distinção grande entre uma videoconsulta e uma consulta telefónica. Eu sou um bocadinho fundamentalista nesse aspecto porque sou claramente um defensor da videoconsulta e não sou defensor tanto da consulta telefónica. A relação é diferente quando se vê a reação do outro do lado de lá? Tudo, tem a ver a reação, tem a ver percebermos na cara do doente se ele está a perceber aquilo que nós dizemos, identificar o doente, será que é mesmo o nosso doente que está do lado de lá? Essa questão é muito importante, não é, Daniel? Identificar a pessoa. António, eu acho que nesta prestação à distância remota tem que haver 3 coisas. Tem que haver segurança. Segurança eu tenho que ter a certeza que aquele é o meu doente, é o doente certo que se registou num portal, que esse registro não é só clicar num link e alguém do outro lado me atende. Tem que fazer um registro, tem que ter dupla autenticação para ter a certeza que entrou numa zona, é como se entrasse no consultório do médico. Claro. Nós frisamos muito que a consulta à distância é igualzinha à presencial, com a diferença de que não tem o exame físico e os protagonistas estão em sítios distintos. Segunda coisa, tem que haver privacidade. Eu num telefonema não sei nem onde está o médico, nem o doente sabe onde é que está o médico, nem o médico sabe onde é que está o doente. Será que há outras pessoas a assistirem àquela conversa? E a gravar, eventualmente. Está a ser gravado. Nós garantimos, isso está no nosso consentimento muito claro, que nós não gravamos nem áudio nem vídeo destas conversas e até pedimos ao doente para fazer o mesmo, para se comprometer a não gravar. E depois a terceira coisa é a qualidade do ato. Isto tem que ser uma consulta igual a uma consulta presencial com a diferença do exame físico. Tudo o resto tem que estar. É por isso que nós montamos as instalações. Isto não é um telemóvel que a gente liga pelo WhatsApp. Nós temos 2 ecrãs em que num temos a videoconferência com o nosso doente e no outro temos o processo clínico hospitalar, onde fazemos os nossos registros. É tudo igual a uma consulta presencial, com uma pequena diferença. É que nos registros, logo no início, escrevemos a palavra videoconsulta. Para quê? Para que mais tarde em auditoria a gente possa ir dizer que aquela consulta foi feita remotamente. Tudo o resto é igual. Não fazemos exame objetivo, escrevemos exame objetivo não efetuado por ter sido uma videoconsulta. Depende, se for uma daquelas lesões cutâneas, até se pode mostrar a lesão cutânea. Algumas da dermatologia que fazem coisas dessas à distância. A teledermatologia existe, no norte do país existem vários bons exemplos. É preciso ter cuidado que temos que garantir que do lado do doente a câmara fotográfica tem qualidade suficiente para depois permitir diagnóstico. Os projetos de teledermatologia bons que existem é o médico de medicina geral e familiar que no seu doente tem um equipamento adequado, fotografa e manda para o dermatologista à distância que depois até pode fazer um diagnóstico remoto. Mas dizer que aponta o telemóvel para o sinal e de imediato tem qualidade diagnóstica não é assim em todos os casos, embora
embora possa levantar a suspeita e o médico pode dizer, olha, essa lesão parece-me suspeita, venha cá mostrar-me amanhã. Exato. Portanto, esse aspecto particular, estás a acentuar muito claramente 3 coisas que me parecem muitíssimo importantes, como acabaste de referir. Mas quando fazes uma videoconsulta nestas condições que estamos a dizer, tens o processo clínico na tua frente, tens os resultados dos exames, tens as opiniões que estão registadas e fazes o teu próprio registro. Então, as componentes que legitimam o ato estão todas presentes, embora haja uma distância entre as pessoas nessa consulta. Tal e qual. Eu remeteria aos colegas interessados em eventualmente começarem a fazer este tipo de atividade para aquilo que existe no Regulamento Deontológico da Ordem dos Médicos, que dedica um capítulo inteiro à telemedicina, 4 artigos, em que dizem exatamente todos os pontos que acabámos aqui de falar, entre os quais é que tem que haver registros do ato médico. Tem que se fazer o registro como se fosse uma consulta presencial, exatamente Pois, igual. claro. E deixa-me dizer-te outra coisa em relação aos registros e ter o processo clínico à frente. Faz logo a diferença de um telefonema. A gente diz, mas eu já dou o meu telemóvel aos meus doentes, eles já me ligam. Eu não sei se as pessoas têm uma memória de computador Watson. Eu não tenho. Eu não me lembro de todas as reações alérgicas de todos os meus doentes que me disseram que tinham uma alergia ao fármaco tal. Claro. Se eu não tiver o processo clínico à frente, vão-me escapar coisas, vou cometer erros. Então isto é diferente, porque eu tenho o processo clínico do meu doente, onde tenho os alertas, onde eu tenho os medicamentos que já dei, as reações que ele já teve aos medicamentos, deu-se bem, deu-se mal, quais foram os conselhos que eu dei, e já agora mais outra coisa, na nossa plataforma, que nós criámos de propósito, os doentes também contribuem para o processo clínico, como fazendo registros. Medem a sua pressão arterial, medem as suas glicémias, medem as suas crises de enxaqueca, medem as suas crises de epilepsia, o que for. Registam num ambiente seguro, que sabem que só o médico é que vai ver, que não fica acessível a administrativos ou qualquer outras áreas da rede. Portanto, só o ator médico é que vai poder ter acesso, e eu, durante uma videoconsulta, à semelhança do que o doente fazia na consulta presencial, que me traz um papelinho com os registros das suas pressões arteriais dos últimos 6 meses, eu tenho os registros online, vejo-os, o que ele colocou no aplicativo móvel ou no computador, eu vejo durante a consulta e até partilho o ecrã com ele e vejo as curvas e vejo claro. E isso é também muito É completamente diferente. Algumas das pessoas que nos estão a ouvir se calhar se sentem com vontade de pôr questões. Podem fazê-la no chat, mas diz-nos a nossa organização que devem fazê-lo num PC, para facilidade de leitura das questões que nos quiserem colocar. Deixa eu pôr-te uma questão que ainda ninguém pôs, mas que eu ia trazer agora à discussão. Já chamaste a atenção para isto. A proteção de dados, a questão da proteção de dados. Nós hoje, a nossa Comissão Nacional de Proteção de Dados é tão exigente às vezes que nós até nos perguntamos se não está a ser mais fundamentalista, mais papista do que o Papa, não é? Neste aspecto particular, que é a minha vida, os meus dados pessoais e como é que eles vão ser utilizados, isto não é uma preocupação menor. E, portanto, o critério que estás a discutir também já tratou de forma detalhada este problema da proteção de dados. Ajuda-nos a pensar um pouco mais sobre isto, se faz favor. Claro, deixa-me dizer-te que eu me surpreendo um bocadinho com a velocidade com que apareceram iniciativas agora durante a crise Covid, porque seguradoras, grupos de médico, de medicina, de privada, não privada, de social, toda a gente agora tem o seu projeto de telemedicina, de teleconsultas, de consultas telefónicas. Eu tenho alguma dúvida, por terem aparecido apenas num espaço tão curto, que tenham percorrido todo o caminho das pedras, como nós costumamos dizer, que nós tivemos que passar no início do nosso projeto. Nós submetemos todo o projeto à CNPD para ver se estávamos de acordo, foi ainda antes, na legislação anterior, onde eles tinham que aprovar, e agora é já quase por, se não disserem nada é porque está aprovado, não é? E nós tivemos que passar todo aquele processo. Outra coisa que passamos é todos os estabelecimentos que fizerem telemedicina, todas as entidades que fizerem telemedicina têm que estar registadas na entidade reguladora da saúde como tal. Isso é uma coisa curiosa, porque agora há entidades que não são entidades de saúde e que abriram a história da consulta, não é? Empresas que efetivamente não são empresas de saúde, não são empresas reconhecidas como empresas com responsabilidade nesse domínio, mas que abriram consultas que são publicitadas com grande força na nossa... E uma das coisas mais curiosas são as seguradoras, não é? Que assim vão ter acesso à história clínica dos doentes através dos seus serviços e os doentes estão a fornecer
que é algo que tem que ser discutido, se isto, claro. deveria ser assim. Mas eu dizia que a entidade reguladora da saúde tem que aprovar, tem que saber que naquele estabelecimento existe um projeto de telemedicina com um responsável reconhecido. Nós temos o nosso projeto neste momento em 12 unidades da Luz Saúde, e em todos eles, em cada uma das unidades, há um responsável pelo projeto. Portanto, isto tem regras que nós percorremos ao longo destes 3 últimos anos, daí estávamos mais ou menos preparados com as nossas regras. Não estávamos preparados para o boom, que tivemos que nos adaptar, foi brutal. O número de colegas que neste momento estão a fazer são mais de 600, 39 especialidades, multiplicamos E deixa-me só pegar nesta questão que estavas a dizer. Tu chamaste agora a atenção para um aspecto. Eu não faço ideia de quantas pessoas terão pensado na questão que tu puseste agora. Eu, quando faculto os meus dados de saúde a terceiros, e estes terceiros não são certificados desta forma, eu estou-me a meter na Analytics Cambridge, não é? Ou seja, para que é que estes dados vão ser usados? Nós falamos agora das seguradoras, e já sabemos que os seguros seguramente que ponderam esta questão. Isto é um problema de natureza ética particularmente complexo. Mas também pode ser uma empresa, como dessas várias empresas que disponibilizaram funcionalidades no mercado, que nem cá estão sediadas, nem se sabe muito bem a quem se pede contas. Esta também é um problema real, ou não? É um problema real. Eu acho que haverá de tudo um pouco, e eu devo dizer-te que eu acho que o país inteiro, se calhar o mundo inteiro, se adaptou a esta nova realidade, e a telesaúde está a ser muito importante para os doentes e para os profissionais de saúde e para as instituições, porque permite este contacto com os doentes numa fase crítica em que de outra maneira não teria sido possível. Eu acho que nada vai ser como antes, as pessoas vão se habituar a este novo modelo de seguimento remoto, e se for bem feito, com todas as regras, e for alternando consultas presenciais com consultas remotas, eu acho que isto veio para ficar, nada será como antes, como tantas outras coisas que vão acontecer com esta história do Covid. Haverá seguramente até entidades seguradoras que fizeram isto legitimamente, querendo estar mais perto dos seus clientes, tentando responder às necessidades e prestando-lhes um serviço que até foi útil para as pessoas, e as pessoas aderem porque acham que aquilo Mas são duas coisas diferentes, uma coisa é informação, outra coisa é uma consulta, não é? Isso. Agora a questão é, em todos os doentes que aderiram a este tipo de seguimento à distância, nestas várias modalidades, assinaram um consentimento, sabem exatamente onde é que os dados estão a ser armazenados, sabem quem é que os analisa. Isso é um assunto sério. É um assunto sério. Numa das nossas próximas conversas, havemos de ver esta dimensão jurídica e da privacidade de uma forma mais proativa. Deixa-me pôr-te uma questão, uma das questões que chegou agora aqui, que é razoavelmente interessante, já deste uma deixa para isso, mas que acentua isto. Quando eu preparo um modelo de teleconsulta, isto é só para as doenças crónicas ou é mesmo para situações que não são doenças crónicas? Já conversamos sobre isto. A pergunta até vem assim, isto é um assunto só para os mais idosos ou é também para os mais jovens? Muito bem. Então eu diria que é para todas as idades. Eu tenho doentes nos extremos. Eu diria para o indivíduo ativo, que tem a sua profissão, que faltar ao emprego para ir a uma consulta de rotina pode prejudicá-lo a termos de assiduidade no trabalho, de faltar horas de trabalho, pode não ter tempo. Isto para ele é muito útil, resolve-lhe o problema de consumir uma tarde inteira ou um dia inteiro para ir a uma consulta, isto resolve-lhe o problema. O idoso também, não ter que se deslocar, mas será que tem dificuldades com a tecnologia? Mas eles às vezes vêm às nossas consultas acompanhados do filho ou da filha. Durante esta crise pandémica eu tenho feito imensas videoconsultas em que está o doente e o filho, o doente e a filha, ou o genro. Enfim, isso mantém-se exatamente igual, tal como na presencial. Portanto, eu diria que isso não é um problema e não tem que ver com idades. Portanto, eu diria, isso é muito claro que é benéfico para todas. Doença crónica, doença aguda. O nosso projeto foi pensado para a gestão da doença crónica. É os doentes que eu conheço, que já me conhecem a mim, e aliás, um dos nossos lemas era esteja mais perto do seu médico. Portanto, não é uma qualquer linha telefónica para onde se liga, para onde atende um qualquer profissional de saúde, seja médico, enfermeiro, ou seja o que for, ou psicólogo, o que for, é o seu médico que você já conhece. É claro que isto evolui e houve necessidade de algumas pequenas adaptações. Nós só abrimos muito poucas exceções a esta regra.
As exceções que abrimos, por exemplo, outra discussão que se podia ter era primeiras consultas seguintes, certo. é o seu médico, já não são primeiras consultas porque ele já o conhece. Pois, abrimos claro. uma ou duas exceções, a psicologia, porque obviamente não tem necessidade do exame físico, Sempre. e abrimos a exceção da medicina do viajante. E depois, para a crise Covid, abrimos uma outra exceção, que é o doente que liga para uma linha de triagem telefónica e que é identificado como um potencial caso Covid, é aconselhado a ter uma videoconsulta com o médico nos dias seguintes. É um caso muito específico. É um daqueles casos onde se somam as vantagens, não é? Não claro, é só o acompanhamento, mas é o distanciamento. Isso. Estamos a descobrir coisas novas de repente. Chamaste a atenção da consulta do viajante? Sim, a consulta do viajante muitas vezes o que é? É um aconselhamento, eu vou viajar para as Maldivas, preciso ou não preciso fazer que tratamentos ou que vacinas, que precauções é que eu tenho que ter? Portanto, é um tipo de consulta que obviamente não precisa de um exame físico rigoroso para prestar este serviço aos doentes. Portanto, aí está um bom exemplo de algo que pode ser feito à distância até numa primeira consulta. Aí está. Mas também tem critérios, porque em determinadas circunstâncias, em todas as especialidades, se o médico durante a videoconsulta entender que o exame físico é importante, convida o doente a vir nas 24, 48 horas seguintes ter com ele. Portanto, e outra vez, retomando o mesmo que já disseste, portanto, na Luz Saúde, para se utilizar a videoconsulta, é preciso que se saiba quais são as patologias, quem são as pessoas que o fazem e critérios que estão suficientemente validados para cumprir os 3 pressupostos que tu acentuaste. Eu sei quem é, tenho consentimento e estamos a lidar com áreas que são seguras em presença do meu processo clínico e com privacidade. Exato. Exatamente. É o médico que, geralmente, na esmagadora maioria dos casos, é o médico que convida o seu doente, olha, no seu caso, se entender que isso é útil para si, não precisa vir em todas as consultas. Achas que o futuro vai ser feito do doente que, eventualmente, ouviu esta conversa ou outra parecida? Boa ideia, eu também queria. E o doente vai passar a ser quem procura o serviço, chamemos-lhe assim. Da mesma forma como tu procuras o contacto com o banco, às tantas isso no futuro poderá ser assim. Estava exatamente a pensar no exemplo do banco. Agora as pessoas não pensam, para que é que eu hei de ir ao banco? Eu vou fazer online, vou ao multibanco, resolvo metade dos meus problemas. Vai ser algo de semelhante. Eu acho que, apesar de tudo, a relação médico-doente, que é outra coisa que ainda não falámos, a relação médico-doente, na minha opinião, não só não é prejudicada, como é reforçada. Eu consigo estar mais perto dos meus doentes mais vezes. Nos tais 14 países que eu tenho doentes onde sigo, eu tenho, por exemplo, só para dar um exemplo, tenho 2 embaixadores portugueses em países europeus, que normalmente vêm a Portugal 1 vez por ano, 2 vezes por ano. E eu, nos intervalos, vou conversando com eles. Portanto, eu consigo estar mais perto dos meus doentes. Portanto, a relação médico-doente não só não é prejudicada, como é reforçada. E garanto isto não por uma opinião pessoal. Basta perguntar a todos os médicos e a todos os doentes que já fizeram videoconsultas se acharam que essa relação médico-doente é ou não reforçada. É a primeira coisa que tu dizes no teu artigo, é exatamente esta noção. A relação médico-doente nesta circunstância sai reforçada e eu não tenho a certeza que toda a gente tenha esta percepção. É preciso ter essa experiência que tu tens para dizer isto. Isso. É só perguntar a qualquer médico, a qualquer doente. Pois claro, sai reforçada. Está mais próximo, está mais presente, a nossa relação é interativa e pode acontecer muitas mais vezes. Uma das coisas que tu acentuas com frequência é o conceito de telesaúde. Telesaúde vai para além disto que nós estamos a discutir, não é? Claro. Como é que estás a ver esta possibilidade de a cada momento os teus doentes estarem permanentemente monitorizados por essas diferentes dimensões, não é? Isso é um assunto que hoje assume uma dimensão diferente porque há locais onde se admite a possibilidade de cada um de nós estar rastreado para saber se ele em si é perigoso ou não é perigoso. Cuidado que passou um perigoso ao pé de ti. Claro. Outra vez problemas de sigilo, de confidencialidade dos dados, e os dados de saúde são dados muito sensíveis, é quase como a nossa conta bancária que também não damos a toda a gente, como é óbvio. Sim, a telesaúde vai muito além de teleconsultas ou de videoconsultas ou consultas telefónicas, vai à telemonitorização, podemos ou não ter doentes no domicílio, a hospitalização domiciliar é todo um novo campo para poder ter telemonitorização. Sempre que falamos de telemonitorização temos que pensar que não é só uma utilização de um conjunto de gadgets que mandam informação para um outro, por Bluetooth, para qualquer portal. Nós temos que montar o serviço, não é? Temos que montar o serviço para que do outro lado alguém responda quando é necessário. E isso não é fácil de montar.
Mas o que está a acontecer neste momento é que nós todos utilizamos gadgets, é o meu relógio, é o meu telemóvel, é o meu sensor, e vamos estar inundados de dados. É toda uma discussão, olha, era uma conversa de mais meia hora só sobre o que fazer com estes dados todos e como é que isso interfere na relação médico-doente, de mandar, eu recebo dados dos relógios, eletrocardiogramas dos relógios, isso todas as semanas. Portanto, há uma dimensão. O teu texto, encerras o teu texto que vai ser publicado na Revista Portuguesa de Medicina Interna, citando Darwin. Dizes assim, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Pronto, o Darwin disse-nos isso há muitos anos com a teoria da evolução das espécies e isso adapta-se a muitas coisas na vida, de facto. Quem não se adaptar, o que vai acontecer é que vai sempre haver médicos e vai sempre haver doentes que preferem o presencial. E por enquanto, e será sempre assim, pelo menos no nosso projeto será assim, isto é absolutamente facultativo, é só para os médicos que quiserem e para os doentes que quiserem este tipo de seguimento. Exatamente. O que vai acontecer no futuro, e por isso é que nós temos que nos adaptar, não é por sermos mais fortes ou mais fracos, é porque vão ser os doentes a pedir isto. Os doentes querem ir ao multibanco, não querem ir ao banco, querem ir ao home banking, não querem ir ao banco. Portanto, no futuro, os doentes vão pedir isto, e os médicos que não fizerem isto, não estão a corresponder aos seus doentes, aos anseios dos seus doentes. Uma das nossas propostas de futuro, e deixa-me pegar nisso para anunciar que a Bayer já assumiu que vai patrocinar mais um conjunto de sessões como estas, que passaremos a fazer quintas à noite com o NEBIO, com o Núcleo de Estudos de Bioética da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. E uma delas há de ser sobre isto. Vamos ver um gestor e os clientes a sentirem isto que tu estás a dizer. Vai ser a pessoa que terá essa vontade. A última questão que eu te queria propor, já passou meia hora, parece que estamos há 10 minutos a conversar, mas não, já passou meia hora efetivamente, vamos cumprir a nossa regra, e uma das coisas que nós tivemos a ver foi a quantidade de artigos que atualmente são publicados sobre este mesmo assunto nas suas múltiplas dimensões. E é muito curioso que hoje um dos autores, o Michael Kenney, que numa das suas cartas de entrada no New England, que intitula Pandemic and Person, diz ele que ao longo do tempo e à medida que ia construindo esta relação em videoconsulta, passou a modificar a sua atitude, o seu comportamento, a forma como se relaciona, ajustando-a. E diz ele, nesta circunstância, estou a citá-lo, ele cita Charlie Parker, que diz assim: o segredo da improvisação é aprender os acordes e depois esquecê-los. E tira esta conclusão: atuar como médico, nesta circunstância, idealmente é menos uma atuação e mais uma autenticidade. Tu sentes este desafio na forma como te relacionas com as pessoas à distância? Claramente, eu acho que a nossa formação médica continua a estar presente na telesaúde, nas consultas à distância. A formação que nós recebemos na faculdade, do respeito pelo doente, dos interesses do doente, da confidencialidade do doente, isto mantém-se tudo válido à distância, remotamente. As consultas remotas são e devem ser iguais às presenciais. Eu assumo isso claramente na minha atividade em videoconsultas. Estarem a ser publicadas agora muitos artigos. Claro que basta ter a palavra Covid e entra logo, estão a ser publicadas séries de 12 casos, 5 à distância, 7 presenciais, enfim, nada que a gente não faça num dia normal de trabalho, mas só para dizer o seguinte, porque de facto houve um alerta para isto, e o que eu queria chamar a atenção dos colegas todos que estejam a ouvir é que é preciso ter algum cuidado com os entusiasmos de última hora. De repente parece que isto é o Holy Graal, de repente é o cálice sagrado que vai permitir a vida eterna. Nós temos que ter na mesma as tais 3 linhas que já eu falei, tu já reforçaste: segurança, privacidade, confidencialidade, consentimento obtido do doente, mesmo em crise pandémica, porque se perdemos a cabeça, então todos os nossos valores vão com o vírus, não é? Claro. É um assunto sério que exige responsabilidade, é preciso uma logística ajustada e os novos tempos exigem essa logística ajustada e essa adaptação, mas estamos a lidar com pessoas que confiaram em nós e temos que ser dignos dessa confiança. Isso mesmo. Daniel Ferreira, muitíssimo obrigado. Queres passar uma mensagem aos nossos ouvintes? Não, só dizer aos colegas que vão, com certeza, vários já estão a fazê-lo, há outros que estão a ouvir falar muito nisto nos tempos que correm, basta ler o New England todos os dias, como dizias,
vão ouvir falar nisto, vão experimentar e quando experimentarem é daquelas coisas que pega, destaca, portanto assim que fizerem as primeiras videoconsultas ou consultas remotas com a qualidade, com a segurança, com a privacidade, vão ver que os vossos doentes apreciam muito esta modalidade, com as salvaguardas que acabámos de dizer e com o respeito mútuo, e garanto-vos, perguntem aos doentes, perguntem aos médicos, a relação médico-doente é reforçada em vez de ser prejudicada. Essa mensagem é da maior importância. Muitíssimo obrigado. Deixa-me só relembrar às pessoas que nos estão a ouvir que, graças ao patrocínio da Bayer, vamos poder manter estas iniciativas às quintas-feiras, à mesma hora e segundo um programa que divulgaremos a partir de segunda-feira. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado, Daniel. Obrigado, António. Adeus, boa noite. Boa noite.